Raika, ainda não chegou. Victor, tá Oi, aqui. prof. Muito bom. Para vocês já figura que tá gravando, gente? Já tá vermelho a gravação? Sim. Então, todo mundo abre a câmera. Tô aguardando. Oi, Victor. Oi. Estou aguardando as pessoas abrirem a câmera. Eu vou ter que falar um por um, não, né? Oi, Gabriel. Bom te ver. Tava com saudades, tempo demais. Oi, Andressa. Isabela? Oi, Gustavo. Isabela Puertas, estou aguardando. E a água pode abrir de novo, não é para abrir e fechar, é para abrir e deixar aberta. Isabela Puertas, Maria, Pedro, João Vitor. Sim, estou esperando. Arthur. O Arthur acaba de chegar, né? João Vitor, Pedro e Arthur, estou aguardando. Quem não abrir a câmera, eu vou anotar e eu vou comunicar a coordenação. Porque é um combinado que vocês estão resistindo e resistindo. Não é legal quando o professor não pode ver você, porque parece que vocês não estivessem ali. Então, a gente tem que fazer o máximo esforço para a gente poder estar em contato. A gente não pode estar juntos fisicamente, mas se a gente se olha, eu consigo ver que vocês estão acompanhando, que vocês estão trabalhando. Ótimo, Arthur. E aí eu mato a saudade de vocês também. Isabela Puertas e João Vitor, estou aguardando ainda. Raika, pode abrir a câmera também. Ok. Victor, João Vitor. João Vitor, cadê você? Não é para abrir e fechar, é para abrir e deixar aberta. Não entendo qual a expertise nisso aí. Raika, abre a câmera. Não Isabela, posso agora. eu vou ter que comunicar teus pais? Por quê? Mas a Isabela abriu. Não, é para abrir e deixar aberta, não é para abrir e fechar. Querem que eu fale isso em espanhol, inglês, alemão, japonês, alguma outra língua que vocês entendam melhor? Depende. Pode abrir a câmera, Isabela. Não tem desculpa para não abrir a câmera. É um combinado da escola e tem que ser respeitado. Pedro e Raika, mesma coisa. Fica muito chato ter que falar isso toda hora. Calma aí, Raika, prof. A minha cadê mãe tá aqui você? no quarto. Tudo bem, não tem problema. Só ligar a câmera. Eu tô de câmera ligada pra você. Sim. Sim, Gabriel, tô te vendo direitinho. Pedro, pode abrir de novo. Eu tô com a câmera aberta. Raika, agora sim. Parece um Beatle. Ou como é que chama aquele da família Adams? Aquele que tinha todo o cabelo em cima do corpo? Em espanhol era o tio Costas, mas em português eu não me lembro como é que é o nome. Raika, pode abrir. Ah, peraí. Já tô. A minha mãe me chamava disso. Esse negócio É literalmente de só Adams. abrir a câmera. Sim, é literalmente só abrir a câmera.
Chatice ter que ficar esperando os colegas para começar a aula. Victor, Mas pode abrir de começa a aula, já novo. vou abrir. Prof, eu demorei Não, pouco porque você não tava abre sentando, tá? agora. Tá, tudo bem. Quem que é? A Laura que chegou? É, Não estava chegando, Laura. Abre a câmera, por favor. Estou aqui brigando com teus colegas. tá, calma aí. Com todos, não, com alguns. Victor, abre a câmera de novo. Prof, eu já abri. Não está chegando imagem. Está chegando para vocês? Sim. Eu tô vendo, Vitor. Sim. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Eu Estranho. também tô vendo. Ele tá de capuz. Tá. Muito bom, pessoal. Vocês viram que essa semana eu não enviei tarefa para vocês, para que vocês tenham tempo a mais para estudar para a recuperação. De nada, viu? Antes de que agradeçam. Então, hoje, nós vamos fazer um repasso dos conteúdos que a gente viu durante o segundo trimestre. E enquanto a gente vai conversando, vocês vão escolher um desses assuntos. Todo mundo está com lápis e papel à mão? Lápis de cor, Sim. papel. Gente, eu vou arrumar minha escrivaninha. Isso, peguem material para poder desenhar, tá bom? Ah, prof, Oi, tu viu que eu Laura, te que enviei lindo esse cabelo! Tu viu que eu te enviei as Oi? tarefas 22 e 23, eu acho. Eu não vi ainda, Gabriel, mas se chegou, fica tranquilo, tá? Enquanto eu avaliar, eu vou enviar. Eu estou priorizando eu tive que priorizar a questão da recuperação, conteúdos, fazer provas, tá? Fechar notas. Então, essa semana eu não entrei tanto no Classroom para avaliar, mas já vou entrar. Todos os que desligaram a câmera, liguem agora, se vocês não querem me ver bem brava. Brincadeira. Professora, eu desliguei porque eu fui pegar o meu material, tá? Tá, tudo bem, mas depois ligam de novo. Tá. Muito bem, então, cada um vai falar do que lembra que a gente estudou durante esse segundo trimestre. Preferem levantar a mão para falar ou faço eu uma chamada aqui? Acho melhor levantar a mão pra falar. Então tá. Quem quer falar? Quem quer começar a falar? Sobre os assuntos que a gente conversou e o que vocês lembram? Júlia? O impressionismo, que era um tipo de pintura daquela época, que eram consideradas fortes e marcadas. Muito bom. E em que inovaram os impressionistas que não se fazia antigamente? O que eles fizeram que outros artistas antes deles não faziam tanto? Vocês lembram? Já vão pensando no assunto que vocês vão escolher para desenhar, tá bom? Vocês podem escolher entre qualquer um dos assuntos que a Pode gente escolher. trabalhou durante Posso o falar um que eu vou segundo fazer? trimestre. Sim, Laura, pode. Aquele lá que é tipo um cubo que faz assim, sabe? Tipo, que daí é tipo aquele ponto de fuga. Qual, Laura? Não. Ah, os estudos sobre a perspectiva que a gente fez. Pode fazer assim. Todo mundo vai pensando, enquanto souber o que vai fazer, pode desenhar enquanto a gente conversa, tá bom? Então, alguém lembra o que foi, qual foi a novidade, uma das novidades dos impressionistas? Com o que eles estavam mais curiosos, o que eles estavam estudando, né? E que fez com que eles fizessem algo diferente para poder representar aquilo que eles estavam estudando. Ninguém lembra? Ele Por que a desenhava pintura tinha que paisagens. ser rápida? Porque senão o sol... Como é que é? Não consegui ouvir.
A sombra, o sol, o A ângulo. luz. Muito bom. A incidência da luz sobre as coisas. E a luz, a gente sabe que é algo que muda constantemente, certo? Ao longo do dia, uma nuvem que passa, né? Os diferentes lugares onde o sol se posiciona. Então, eles, o que fizeram para poder estudar a incidência da luz e pintar aquilo que eles viam? Eles tiveram que fazer o quê? Podiam fazer isso dentro do ateliê? Alguns pegavam os barcos e iam pro Se rio eles estavam... surpreendendo. Fala de novo, Marina, que eu não consegui entender. Alguns artistas pegavam um barco e aí ficavam desenhando. Tipo, desenhando umas paisagens. E o barco... Muito bom. Então, eles tinham que sair do ateliê. Eles tinham que pegar o cavalete, as suas tintas, e sair do ateliê e pintar em loco. Pintar nos lugares, na natureza. Todo mundo abre a câmera de novo? Posso falar outro tema? Eu acho que Oi? já sei o que eu vou fazer. Cadê a Isabela? 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 Caiu da aula? Isabela, você está ali? Pra mim ela não tá. Quem sai do meio da aula e não volta, quem sai do meio da aula e não volta, eu tenho que dar o sente, tá, gente? Deve ter caído. Então, se a Isabela não voltar, eu sente. Posso É por falar isso que a outro gente tema? precisa que vocês estendam câmera aberta. Pode. Fala, Maria. Da arte moderna. O galo. Desculpa, Maria, eu não consegui ouvir porque o galo gritou. Só um pouquinho. A arte moderna. Desculpem, voltei. Sacanagem esse galo. Fala de novo, Maria. A arte moderna. Arte Moderna. moderna, falou? Muito bem. Então, o impressionismo é o movimento precursor da arte moderna, certo? Então, a gente conversou bastante sobre as características gerais da arte moderna. E o impressionismo foi o primeiro movimento que abriu e que começou a quebrar todas as regras que eram impostas pela pintura tradicional. Então, tem um grande valor por causa disso. Lembrem que os impressionistas, eles foram rejeitados na academia. Lembram que eles fizeram uma mostra que era o Salão dos Recusados? Tiveram que fazer uma exposição à parte, né, do circuito oficial, né? Porque dentro da pintura tradicional, da academia, da universidade daquela época, tinha um monte de regras e padrões para pintar. Tanto da forma em que você deveria pintar e os assuntos que você deveria tratar. Então, tudo que fosse fora desses padrões daquela época não era considerado errado, equivocado, né? Não é como agora, que a arte tem maior liberdade de criação. A gente tem que agradecer aos artistas modernos que começaram a quebrar todas essas regras e falar, não, eu sou uma artista e eu vou pintar o que é do meu interesse, da forma que é do meu interesse, no assunto que eu queira pintar. Eu não vou ficar amarrado a regras e padrões que vocês querem impor. Então, percebam que é muito importante o que eles fizeram, porque eles tiveram que lutar contra. E eles colocavam em risco a sua forma de viver, a sua forma de se sustentar, né? Qualquer pessoa que vai fazer algo diferente e lutar contra um sistema, uma forma de fazer as coisas, tem que ter coragem para fazer isso,
né? Porque para vender os quadros, eles tinham que participar das exposições oficiais, certo? Eles tinham que ser aceitos por aquele circuito. Isso dava certa segurança para poder vender seu trabalho e viver da sua arte. Então, eles foram bem corajosos, tá? Por isso é que eles também se uniram, porque a união faz a força. Uma coisa é um pintor falar, eu não vou fazer, ficar ali sozinho, né? Se somente um tivesse feito isso, provavelmente não teria tido sucesso. Ia ficar ali num canto sozinho, abandonado. Mas, como eles se juntaram forças, com essa força eles conseguiram organizar seu trabalho de uma outra maneira. Então, procurar outras formas de montar exposições, de vender seu trabalho, certo? Então, o que mais que a gente viu? As gravuras Quem lembra? japonesas. Muito bom. E vocês lembram por que a gente estudou as gravuras japonesas? Era por causa do impressionismo, não era? Muito bom, Gabriel, porque vocês lembram que teve uma escola dentro do impressionismo, a escola de Barbizon, que eles ficaram encantados com as gravuras japonesas. Por quê? Porque eram formas muito simplificadas, certo? Era a essência da coisa. E, naquela época, o padrão não era uma pintura simplificada. Era uma pintura cheia de detalhes, cheia de camadas, extremamente naturalista, realista. E as gravuras japonesas, não. E como eles estavam procurando algo que saísse daquele naturalismo, daquele realismo que eles vinham sendo obrigados a fazer, ficaram encantados com o trabalho dos japoneses, que era muito antigo, né? Então, eles pegaram como referência. Todo mundo pode abrir a câmera de novo. Gustavo, Brenda, Maria, Pedro, Laura, Gabriel, podem abrir. Não era só abrir a câmera, Maria? É o que eu fiz agora. Oi? Então, a gente estudou também as gravuras japonesas que inspiraram aos pintores da escola de Barbizon, que era um grupo dentro do impressionismo. Que mais que a gente estudou? Realismo. Podem ir desenhando enquanto a gente conversa, tá? O que, Pedro? Ou quem que falou? Victor? Realismo e... Van Gogh, Brenda. O realismo, sim, foi o primeiro assunto que a gente viu no comecinho do trimestre, né? Então, dentro do realismo, que foi anterior à arte moderna, mas também já vinha quebrando vários padrões, houve vários estilos dentro do realismo, certo? E percebam como é importante, né? Porque muitas vezes a gente associa realismo ao naturalismo, não é? Aquela coisa de pintar de maneira fotográfica, o mais parecido da realidade, né? Mas, na verdade, o movimento chamado de realismo não é uma pintura que necessariamente é naturalista. Tanto que dentro do realismo tem um estilo que é a caricatura. E a caricatura se parece com a realidade? É naturalista? Não. Não. Não, é Não. surrealista. O que né? que faz a caricatura? Oi? Não é surrealista. não é Surrealismo é outra coisa. Oi, Gabriel? Não, só perguntei se era surrealista. Não, Gabriel, o surrealismo a gente já vai estudar, mas é um outro movimento que combina uma pintura que traz elementos da realidade,
que tem um estilo de pintura bastante naturalista, só que com elementos da fantasia, com elementos dos sonhos, mas isso a gente vai falar mais para frente. O que eu quero que percebam é a diferença enorme que existe entre realismo e naturalismo, que muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Em que é diferente o realismo do naturalismo? Alguém define para mim o que é naturalismo, uma pintura naturalista? Arthur, você lembra? O que é uma pintura naturalista? Não lembro. Ângelo? Andressa? Ninguém lembra? Já no 8º ano e ainda não sabem o que é uma pintura naturalista? Eu acabei de falar. Abram as câmeras, todo mundo. Pedro, Maria, Victor. Brenda. Brenda Plants, abre a câmera, senão não vou poder dar presença. Ninguém sabe me dizer o que é uma pintura naturalista? Eu acabei de falar, gente. Se vocês ouviram, vocês têm que poder falar. Eu não tenho certeza, que é duas coisas, sei lá. Tipo, uma coisa que seja mais Abre assim, na câmera com de novo, detalhe, pelo amor coisa de e tal. A minha câmera tá ligada, professor. Essa pintura naturalista quer? Qual é a intenção? De representar as coisas como? De um jeito Tipo, natural. mais perfeito, assim. Como? De maneira quase fotográfica, gente. Eu acabei de falar. O mais parecido possível. Aonde está o valor de uma pintura naturalista? Se eu sou um pintor naturalista, quanto mais parecido com o que eu estou vendo, mais satisfeito eu vou estar. Então, quanto mais pareça que é uma fotografia em vez de uma pintura, mais satisfeito eu vou estar. E é uma coisa, é um valor que a gente ainda carrega, ainda a gente acha que é uma grande arte se é naturalista. E a gente tende a desvalorizar o que não é naturalista, né? Porque o naturalista tem que saber, conhecer muito a técnica de representação naturalista. Já o realismo, ele quer copiar as coisas tal qual são? O movimento realista. O realismo. Lembrem que dentro do realismo está a caricatura, está a gravura também. Uma caricatura representa as coisas de maneira naturalista? Não. 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 Então, não é sinônimo. Uma coisa é o naturalismo e outra coisa é o realismo. O nome realismo vem da necessidade de representar assuntos, conteúdos da vida cotidiana, da vida real, tá? Parar de olhar para os mitos gregos, parar de olhar para a religiosidade e se ocupar da vida real, mas não na forma de representá-lo, senão nos assuntos, tá? Porque se eu faço uma caricatura, eu vou estar ressaltando determinadas características de uma pessoa, tá? De uma pessoa comum ou de uma figura pública, mas é o assunto que é realista, né? Os problemas das pessoas comuns,
a vida do trabalhador, a vida de uma dona de casa, os assuntos da vida real, da vida cotidiana das pessoas simples, tá? Parar de retratar de maneira naturalista a nobreza, os monarcas, o rei, o papa, né? E falar das coisas cotidianas. Vocês percebem essa diferença? Para não confundir mais naturalismo com realismo e usar os termos adequadamente. Ficou claro para vocês, gente, ou ainda tem dúvidas? Ficou claro. Muito bem. Que mais além dos impressionistas, a escola de Barbizon, o realismo lá no comecinho, que a gente já vinha trabalhando no primeiro trimestre. O que mais que a gente estudou? Desculpem, essas galinhas estão me deixando louca. O que mais que a gente estudou? A Laura falou que ia fazer um desenho sobre... Estão desenhando? Abram a câmera todo mundo. Júlia, Victor, Marina, Pedro, Maria, Raika, todos os que estão com a câmera desligada, abram de novo. Ué, mas eu tô com a câmera ligada. Mas eu... Obrigada. Que mais, gente? Vocês lembram que a gente estudou durante esse trimestre? A Laura vai fazer o... Oi? Eu acho que tudo foi mais puxado. Victor, tu falou? Que a gente falou. A gente estudou A gente teve outros assuntos também. Perspectiva, muito bem. A gente fez estudos sobre perspectiva, um ponto de fuga e 2 pontos de fuga. Então, esse é outro dos assuntos que vocês podem escolher para desenhar. E além dos impressionistas, depois dos impressionistas, a gente estudou mais um assunto. O que vem depois do impressionismo? O nome já diz. Era do Van Gogh, não era? Como eu prefiro... Era o pós-impressionismo? Sim, muito bem, Gabriel. Muito bom. O Van Gogh e o pós-impressionismo. Depois dos impressionistas vieram os pós-impressionistas, os que vieram depois, como o nome fala. E a gente conversou bastante sobre Van Gogh, sobre sua vida e como ele, na verdade, não se encaixou em nenhum movimento, assim, de uma maneira de estar trabalhando junto. Ele conheceu alguns artistas do movimento, ele viajou para a França para conhecer esses artistas, mas ele trabalhou de maneira mais solitária e isolada. Por isso, muitas vezes é confundido com um impressionista, até pela sua pincelada, né? Porque a pincelada de Van Gogh tem um estilo bem forte do impressionismo, lembram? Das pinceladas fortes, separadas, das cores, né? Uma pintura bem rápida, bem gestual, bem enérgica, tá? Mas ele não estava trabalhando junto com eles, ele não estava no Salão dos Rejeitados, por exemplo. Só que ele tinha esse estilo de pintura que manteve sempre durante todos os seus trabalhos, tá? E a gente conversou bastante sobre sua vida, sobre seus problemas, sobre sua história, que é uma coisa que chama bastante atenção, certo? Muito bom, pessoal. Todo mundo desenhando? Não vejo vocês desenhando. Só alguns. Eu tô. Muito bom, Júlia. Muito bom, Ângelo. Eu Qual tava assunto que desenhando, você só que escolheu? daí eu parei porque eu não consegui mais desenhar. Me contem Não qual sei. assunto escolheram. Gustavo? Oi? Não
Não sei. Ainda não sabe, Gabriel? Dentro desses que a gente conversou, impressionismo, Não, eu escola de tô fazendo um Barbição. desenho mais livre mesmo. Próximo. Não sei o que é. Pode falar. Van Gogh e Brenda, ótimo. Alguém falou, prof? Mas tinha o ponto de fuga lá que você mostrou. Ah, ótimo. Um ponto de fuga ou 2 pontos de fuga? Os dois, né? Os 2 você vai fazer? Ótimo. Não, tá Lembram como é que é a técnica? Uhum, lembro. Tu não sabe ainda qual que tu tá fazendo, é isso? Ah. Depois me mostra eu. Então, mas lembra, Gustavo, um ponto de fuga, tu vai fazer o desenho de um ponto somente e todas as linhas verticais vão converger e apontar esse ponto sozinho, tá? Então, é como se eu visse o objeto de frente e ele vai diminuindo lá para o final, encontrando-se com um ponto. Agora, a perspectiva com 2 pontos de fuga, você vai colocar um no extremo e outro no outro. Então, é como se a gente visse uma esquina daquela coisa. E a gente vai ver 2 lados, um indo para um lado e outro indo para o outro. O que tem 2 pontos de fuga é um pouquinho mais complicado. Mas tem o vídeo lá para vocês verem o passo a passo e relembrar como é que é. Eu acho que é importante, na hora que vocês quiserem fazer qualquer desenho em perspectiva, vocês terem essa noção, tá? Ajuda bastante na hora da gente fazer uma paisagem ou desenho de um quarto, porque muitas vezes, que na arte moderna não interessava muito a perspectiva não, tá, gente? Tanto que a gente vê um monte de erros na representação. Erros ou falta de interesse de fazer uma representação naturalista nesse sentido, uma representação correta, tá? Então, é bem comum que os artistas modernos não se preocupem nem um pouco com a perspectiva e façam do jeito que dá. E muitas vezes, então, com erros. Mas é legal que vocês tenham essa noção de como funciona, porque se vocês querem fazer da maneira correta, vocês já sabem qual a técnica, né? Vocês podem fazer isso sem marcar os pontos de fuga? Podem. Quando eu trabalho com desenho de observação, eu posso fazer um desenho em perspectiva perfeitamente correto, só observando, sem necessidade de fazer com a técnica de um ponto de fuga, dos pontos de fuga, tá? Aí eu vou caprichar na minha observação da direção das linhas. Mas se eu não estou fazendo um desenho de observação, estou fazendo um desenho de pura imaginação, eu preciso ter essa noção de técnica para poder saber como desenhar aquele objeto que eu não estou vendo de maneira correta. Vocês percebem? Como eu, um nariz? Não entendi a pergunta. Como tu faz um nariz? O ideal é você observar. A questão é que se você vai querer fazer um nariz de maneira naturalista, Brenda, você vai ter que trabalhar com luz e sombra, porque não é uma linha que define meu nariz, é luz e sombra. Então, eu vou ter que trabalhar com muitos tons de sombra. Já se eu não quero fazer um desenho naturalista, como no anime, por exemplo, eu posso escolher um símbolo bem simples, que pode ser só um tracinho, que vai definir que isso é um nariz. E qualquer pessoa que olhar para o desenho vai entender que isso é um nariz. Tá? Porque o cérebro, ele preenche as informações que não estão desenhadas. Não há necessidade de eu desenhar sempre de maneira naturalista, para se entender que uma coisa é uma coisa. O anime é um exemplo muito claro de como desenhar rostos de uma maneira verossímil,
muito verossímil, quer dizer que é parecido com a verdade, e eu vou entender perfeitamente que isso é um rosto, que ele está bravo, que ele está triste, que ele está feliz. Vou conseguir dar expressão, mesmo sem estar desenhando um nariz como se fosse uma fotografia. A escolha é do artista, em que estilo eu quero me expressar. Ah, não, eu adoro o estilo naturalista, eu quero desenhar de maneira bem real, eu quero que pareça uma fotografia. Aí vocês vão ter que estudar, vão ter que observar muito e trabalhar com luz e sombra, porque não é na base de linhas que eu vou conseguir um desenho naturalista. Porque o meu rosto não é definido por linhas, é definido por volume, por massas de cor, né? O meu nariz vai ter vários tons de sombra que vão fazer com que esse nariz, esse rosto tenha volume. Se eu não coloco luz e sombra, as coisas ficam planas. Não ficam em 3D. Então, para que dê uma ilusão de 3D, eu tenho que representar todas as sombras. E não é somente um preto e branco que vai definir. São vários tons de cinza. Ficou claro, Brenda? É legal observar, né? Um desenho. Vocês podem procurar no Google, desenho naturalista de rosto. E vocês têm vídeos, muitos vídeos no YouTube com o artista fazendo o passo a passo, mostrando a técnica, tá? Geralmente ele vai começar do mais claro ao mais escuro, intensificando as sombras. Algumas vezes eles usam um lápis branco depois para colocar mais brilho onde precisa, tá? Mas é muitas camadas, por isso um desenho naturalista é um desenho que requer muito tempo. Diferente de eu fazer um desenho animado, um desenho de anime, que com poucos traços eu consigo representar um rosto, um corpo, ou o que for. Mas o que eu quero que vocês entendam também que não há uma coisa que tenha mais valor que a outra, não é um mais arte do que o outro. São formas de expressão diferentes. E isso, a arte moderna também veio para falar. Não é somente a técnica que faz a arte. A arte é muito mais do que técnica. Tanto que tem pessoas que desenham muito bem e não são artistas. Tem desenhos incríveis que não são arte, são outro tipo de desenho. Por exemplo, um desenho de um designer industrial, de um designer gráfico, ele não tem a intenção de fazer arte, mas não deixa de ser um desenho incrível, só que não é arte e também não é menor, não é para subestimar, não é que a arte está por cima de outras coisas, também não, tá? Mas a arte, ela tem uma intenção diferente do que um desenho para uma publicidade, do que um desenho para criar um produto, tá? A arte tem um conteúdo, uma expressão, uma emoção, um questionamento, independente de querer vender alguma coisa para alguém ou de criar um produto. Ficou claro isso aí? Então, o que faz a arte também é a intenção com que a pessoa faz o desenho, tá? Eu posso fazer um desenho de 3 linhas com uma intenção artística e eu posso fazer um desenho super naturalista e elaborado com uma intenção comercial. Então, são coisas diferentes. Não é a técnica que é sinônimo de arte. Tá? Gente, nossa aula hoje já acabou, né? Pode falar, Brenda. Eu tô fazendo um desenho na matéria do Van Gogh. A pele precisa ser ótimo. uma cor normal, não normal, tipo uma pele que as pessoas têm, sabe? Ou pode ser um tom colorido? Não. Pode ser colorido. Van Gogh pintava os rostos com verde, com amarelo, com azul, tá? A pintura toda é nesse estilo,
tá bom? Tchau, prof. Então, não tem... Tchau, oitavo ano. Tudo de Tchau, bom, prof. boa sorte nessa semana de recuperação, tá? Se Prof. cuidem. Pode falar. Não, eu vou ficar até o final da aula pra depois falar contigo. Ah, eu vou falar. Ô, professor, que eu tô fazendo desenho de caricatura, tá bom? Ótimo, Marina. O final da aula é 11h05? É, já acabou a aula.